Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir o cinema brasileiro. Quem vai debater e aprofundar essas questões aqui no programa Diálogos será a presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Americana, Renata Borges, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Renata, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Obrigada, adorei o convite. Que legal, Renata, a gente fica muito feliz de saber que você é daqui da cidade Americana e se dispôs a conversar conosco sobre um tema tão relevante. E nessa questão, então, eu gostaria que você fizesse aqui uma fala introdutória no sentido de apresentar as suas leituras em relação às produções cinematográficas brasileiras. Tá. O cinema brasileiro, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Porque quando nós tivemos a primeira exibição, primeira sessão, foi de pequenos curtas, né? De 1 minuto, né? Isso em 1896, né? Depois você tem a primeira gravação, a primeira filmagem, que é já a chegada do trem em Petrópolis, né? E depois, que esse é 1897, e depois em 1998, você vê um ano atrás do outro, aí você tem um curta também, que é Uma Vista da Baía de Guanabara. Por que eu citei esses três? Porque, na verdade, se a gente olhar o cinema hoje, né, ela bebe dessa herança, né, de curtas-metragens, de documentários, porque nessa época você tem mini documentários que são as cenas cotidianas, né, e aí depois, daí ela passa por essa fase, que é o cinema mudo, né, aí nós temos esse período do cinema mudo, que assim, vale lembrar que ele é um cinema que você não tem uma trilha que acompanhe os diálogos das cenas, né? Mas ele tem efeitos especiais, efeitos sonoros, os diálogos eram marcados assim por cenas sutis, gestos, pela mímica e pelos letreiros, né? E também você, em algumas sessões, você tinha uma orquestra ao vivo, então assim, o que transformava, então assim, era um cinema mudo, porém sonoro, né? Então, assim, nessa época do cinema mudo aqui no Brasil, a gente tem o Alberto Botelho, que ele se destaca como diretor. Depois dessa fase, aí a gente já tem um cinema sonoro, que aí começa a pegar aqui no Brasil, né? Então você tem, ele já começa a sair dessas questões assim mais documental, né, e entrar para produções, para roteiros mais produzidos, mas ainda assim com uma pegada mais de comédia, tá? Nessa época que a gente chama, inclusive, das chanchadas, né? Que então assim, ele tem um caráter assim um pouco mais musical e mais nas comédias, né? Aí você tem a entrada dos filmes, e assim, esses filmes dessa época são filmes de baixo orçamento, né? E aí o que acontece, você tem a entrada do cinema, das produções de Hollywood, que aí dá uma quebrada no cinema nacional. Porque assim, o que vem de lá são super produções comparadas com o que nós temos aqui, né? O legal também desse cinema sonoro, só para a gente pontuar, nessa época você tem 2 grandes estúdios que surgem. O Cinédia, do Rio de Janeiro, e lá surge Carmen Miranda, né? Dercy Gonçalves, Oscar Lito e Grande Otelo. Então, assim, você tem um boom desses atores e outros diretores e que começa a levar o cinema nacional para fora, né? Ele começa a ser visto internacionalmente, né? Esse é no Rio de Janeiro. Em São Paulo você tem a Vera Cruz, que aí a nossa diva aqui é a Tônia Carreiro, e o Mazzaropi. O Mazzaropi, ele tem um sucesso tão grande que ele vira líder de bilheteria até os anos 70, né? Aí foi como eu te falei, aí entra o cinema de Hollywood, que são produções muito super produções, e aí dá uma caída. Aí em seguida você tem a ditadura aqui, que também dá uma balança também as produções, porque você tem uma censura muito grande, né? E aí, nessa época toda você tem filmes com uma pegada documental, com uma coisa assim mais de comédia,
mais popular, vamos dizer assim. Quando vem a década de 60 e 70, o que vem? O cinema novo, que aí ele vem para romper com essa estética do cinema sonoro, né? Porque assim, o foco do cinema novo é justamente um olhar mais social e político, que aí nós temos Glauber Rocha, né? E aí, assim, começa a despontar outro tipo de cinema, outra estética, porque também começa a ter influência do cinema de fora, né? No cinema novo, você tem o Nouvelle Vague da França, influenciando muito, né, o cinema novo. Depois do cinema novo vem o cinema marginal, que também nessa época ainda de pós-ditadura, com muita censura também. Aí você tem o cinema marginal, que já tem uma estética mais como se fala? Fugiu a palavra. Eles chamam de a boca do lixo, tá? Os roteiros nessa época, eles têm um foco dos personagens serem marginalizados, serem drogados, serem anti-heróis, sabe? É um outro olhar também da sociedade e trazer esse conteúdo mais marginalizado, sabe? Ô Renato, eu queria, você fala de uma questão que eu acho que vale a pena e muito aprofundar, que é exatamente pensar nesse posicionamento do cinema brasileiro comparado com as produções, especialmente as produções de Hollywood. Levando-se em consideração questões visuais, sonoras e também políticas, como é que você avalia o posicionamento da produção nacional frente às produções internacionais? Quando a gente fala das produções daqui com as de fora, né? Se a gente pega Hollywood, então assim, ele é muito marcado por tecnologia, roteiros assim muito mais elaborados, né? E eles têm dinheiro, eles têm condições dessas produções. Quando você pega o cinema no Brasil, até na Argentina, em outros países, que não tem tanto investimento, né? Então, assim, é mais a criatividade. E aí você começa a se aprofundar no que você tem e o que você tem para contar, né? Então, se você pega... Eu vou citar dois países, né, o Brasil e a Argentina, são duas produções que me encantam muito, né? Eles focam muito no roteiro, então você não tem efeitos, né, não, sabe? Eles focam na história, no roteiro, nos personagens e exploram muito o que você tem ao redor. Então, assim, falando ainda dessa época, porque fica, não só no Brasil, mas países que passaram por ditaduras, eles têm essas leituras, né? No Brasil, você tem um filme que eu acho muito bonito, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, né? Do Karl Hamburger. E na Argentina, você tem Kanchaka, eu esqueci agora o nome do diretor, depois eu vou me lembrar. São dois filmes que retratam a época da ditadura. Tá? E assim, a produção é assim, enxuta, sabe? Que para Hollywood seria filmes de baixo orçamento, né? Mas ele tem uma estética, uma poesia e traz uma realidade dos seus países e o que passou, sabe? Um investimento nos atores. Em Kanchaka você tem Ricardo Darín, né? Indicado ao Oscar, tudo, né? Então, assim, isso é o que acontece no cinema europeu também, que você tem um olhar, um investimento muito mais para as histórias, né, para os atores, um investimento maior nisso do que em altas produções como de Hollywood. No seu entendimento, então, o que marca Hollywood são as produções? São as produções. Hoje aqui, falou aqui no Brasil, né? A nossa maior dificuldade hoje em produções, para produzir cinema, é o custo, né? A gente não tem... as nossas produções, a gente fala 5, 10, 15 milhões,
né, numa produção é baixo se comparado a Hollywood, né? São filmes de baixo orçamento. Então, e uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil, além de ter incentivo financeiro, é a distribuição desse filme. Então, lá também, assim, eles têm os maiores estúdios e eles têm uma distribuição disso mundial, né, o que também ajuda. Aqui no Brasil, as maiores dificuldades que nós temos está no financiamento, né, na produção de longa-metragem, né, e na distribuição desses filmes, chegar para as salas de cinema, né, chegar para outros países. E essa, acho que, no meu ponto de vista, é a maior dificuldade hoje para as produções de longa-metragem, né? Mas nós temos muito cinema independente aqui, nós temos festivais, nós temos mostras, né? Que fomenta, né? Mas ainda assim a gente precisa de incentivos para fomentar esse mercado. Mas do ponto de vista do roteiro, o que você tem a dizer sobre o roteiro de Hollywood e o roteiro das produções nacionais? São diferentes, né? São estilos diferentes, né? No Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de gêneros, né? A gente, assim, eu estava falando, nós fomos saindo daquela coisa muito temática, né? Do cinema nacional, passando por chanchada, pela porno chanchada, né? Documentários e tal, e depois, quando entra a Embrafilmes, que ela é uma estatal, né, ligada ao Ministério da Educação e Cultura, ela vem com essa proposta de fomentar e de distribuir os filmes nacionais, né? Ela fica até a década de 90, mais ou menos. E aí, assim, quando começam também, assim, destacar os filmes nacionais lá fora. E aí, assim, quando com a Embrafilmes, você tem essa questão de ampliar os gêneros, né? As novas formas de contar histórias. Depois da Embrafilme, aí você já tem o cinema contemporâneo que nós temos hoje. E que aí você tem algumas leis de incentivo, você tem patrocinadores, que nem a Petrobras é a maior patrocinadora do audiovisual, né, no Brasil. Aí você tem filmes que começam a se destacar, você tem Cidade de Deus, Central do Brasil, né? Mas lá atrás você tem o Pagador de Promessas, que foi indicado ao Oscar, né? Então, assim, a gente sempre tentando entrar no mercado internacional. E aí eu falei assim, o cinema nacional de roteiristas, nós não temos tantos roteiristas. Isso, na verdade, assim, uma questão mundial. Nós temos poucos roteiristas, né? Isso é uma questão também da gente se atentar e investir em profissionais dessa área. Por isso a gente também tem o hábito muito de fazer releituras, adaptações de livros, de quadrinhos, né? Mas, assim, ainda assim, no Brasil a gente tem muito o que contar de formas diferentes e muito ímpar, sabe? Que não dá para comparar aos de Hollywood, entendeu? Acho que, assim, o Hollywood ele está mais para um cinema comercial, um blockbuster, né? Produções assim, do que o Brasil. O Brasil, acho que ainda tem os blockbusters também, mas ainda é um cinema diferente. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Renata Borges sobre o cinema brasileiro. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios. Se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares. É o melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade, preço garantido. É 100%, celulares. É 100%, celulares. É 100%, O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga,
propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute o cinema brasileiro. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões, a presidente do Conselho Municipal de Cultura de Americana, Renata Borges. Ô Renata, a sua participação aqui não poderia sair daqui sem uma pergunta. Gostaria muito que você fizesse essa análise: produções nacionais do Brasil versus o Oscar. Muitas indicações, mas ainda o caneco não veio. Não, ainda não. Nós tivemos várias indicações de melhor filme, né? O Pagador de Promessa, que eu comentei, que é de eu fiz até uma colinha porque são muitas datas, de 1963. Foi o primeiro filme indicado ao Oscar, né, como melhor filme. Aí teve recentemente a animação O Menino e o Mundo, de 2016, por animação, que nós também não levamos. Teve o Quatrilho, de 96, o Fábio Barreto, Central do Brasil, que teve indicação, inclusive, de Fernanda Montenegro como atriz. E aí, assim, os que levou mais indicações foi Cidade de Deus, que aí teve indicação do Fernando Meirelles, teve indicação de diretor, de fotografia, montagem e de roteiro adaptado, né? Esse do Fernando Meirelles, né, Cidade de Deus, uma curiosidade. Ele é o filme internacional mais visto no mundo. A gente só perde para Os Intocáveis, né? A Cidade de Deus. E Cidade de Deus abriu, assim, um mercado para o Brasil muito grande. Fernando Meirelles, depois disso, ele foi convidado, né, como diretor para Hollywood. Ele dirigiu Ensaio sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel. Ele recentemente teve Os Dois Papas, que é uma produção de streaming, né, da Netflix, né? Então, assim, eu falo, o Fernando Meirelles abriu literalmente as portas para nós, né, com Cidade de Deus. Mas ainda falta o Oscar, ainda não veio. Mas a gente são pessoas de fé. Um dia chega. Um dia chega. Quero falar também, aproveitar essa nossa conversa, falar sobre os atores brasileiros e a participação deles em produções de Hollywood. Aí existem alguns nomes, né? Wagner Moura, Rodrigo Santoro, enfim. Como é que você vê essa participação nossa nessas grandes produções? Ai, maravilhosa. A gente tem, assim, minha ídola é Sônia Braga, né? Começa com ela fazendo O Beijo da Mulher-Aranha, foi assim, arrebentou, né? A gente tem, ela abre esse mercado pra gente também, né? Então, assim, tem a Sônia Braga, tem o Wagner
Moura, agora ele fez Narcos, né? A série. O Rodrigo Santoro, o 300, que é uma adaptação de quadrinhos. Você vê? Você vai... Né? A Bruna Marquezine, recentemente, com o Besouro Azul, né? Que também é da DC, que também é uma adaptação de quadrinhos. Né? Tem vários atores e atrizes que estão nesse mercado e levando essa ginga para Hollywood. Mas uma coisa assim, queria destacar, porque a gente está falando de cinema, mas assim, o Brasil ele é muito conhecido lá fora pelas novelas, né? Então, assim, esse destaque com nossos atores e nossas atrizes também se deve às novelas e às séries agora, que também começou se despontar lá fora, né? Então, assim, uma coisa foi chamando a outra, né? Que legal, que legal. Agora eu queria perguntar para você, ainda falando sobre os atores brasileiros, se essa nossa multiculturalidade presente no país ajuda muito na versatilidade dos atores brasileiros. Muito, 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 muito. Os atores daqui, esse é o meu ponto de vista, Sim. Né? Essa formação teatral ajuda muito, né? Essa diversidade, essa questão cultural, né? Então, assim, ele tem facilidade de fazer qualquer papel, né? Eu falo para você, os atores daqui, as atrizes daqui, não perdem para ninguém. Sabe? Então, mas é isso que eu queria que você aprofundasse. Quando você fala dessa versatilidade, você está falando das relações que se estabelecem dentro de várias culturas que estão presentes no mesmo território? Sim, porque o Brasil é um país, mas parece que são vários, né? Então, assim, você tem essa versatilidade, né? Então, assim, um ator paulista, né? Ele tem algo que o carioca complementa, que o baiano tem de diferente. O Wagner Moura, mas assim, você olha para assim, e são atores e atrizes, isso também é uma coisa muito diferente lá fora. Eles não são só um ator, né? Ele atua, ele canta, ele dança, O Wagner Moura, recentemente, eu vi uma entrevista dele, né, falando, ele falou assim, não, mas eu canto também, eu tenho uma banda, né? Eu também faço isso, eu também faço aquilo. Eu falei assim, essa riqueza de acrescentar no seu trabalho. E assim, na questão cultural, é muito, muito, muito rico. Tem uma outra coisa que me chamou a atenção, uma vez eu vi numa entrevista, é que os atores e as atrizes aqui do Brasil têm um semblante, um estilo físico, né, que pode interpretar qualquer outra nacionalidade, né? Porque a gente passa por latino, a gente passa por um europeu, a gente passa, né, justamente por a gente ter tantas nuances na nossa construção, né? Que legal. Eu vou pedir para você, eu quero um comentário seu, uma análise sobre questão aqui de mercado mesmo cinematográfico. 2022, o Brasil, em relação a 2021, teve um aumento expressivo aí, né, de 82,3%, e lançamentos 173 longas-metragens, são dados da Ancine. Qual análise, Renata, você faz desses números? Era para ser bem maior. Mas nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. A gente tem que levar em consideração que nós tivemos 4 anos com pouquíssimas produções. A gente perde o Ministério da Cultura, a gente passa a ser uma pasta, né? E o audiovisual, fecha praticamente, né? E tem a questão pandemia também, né? Exatamente. Então, assim, aí você tem a pandemia no meio disso tudo. Então, assim, agora começou aquele respiro. Então, assim, é muito recente as produções agora voltando a ser bancadas, financiadas, né? Porque teve esse corte geral. O que tem me chamado muita atenção no mercado hoje é os streams, são as TVs, né? O Minc, o ano passado, ela sugeriu que essas TVs elas tivessem 20% de produções nacionais, né? Agora, teve um estudo recente, em janeiro, nós temos menos de 10 produções nacionais
nos canais. Nós temos mais de 60 canais de streams. Né? E por que eu estou falando isso? Porque isso também tem a ver com cinema. Se a gente perceber que o Oscar hoje tem uma categoria de filmes produzidos pela Netflix, que ela banca, você entende? Então, assim, aqui no Brasil, a gente ter estúdios grandes assim, e ter um financiamento, isso dá um up nas produções nacionais também, né? Então, assim, e aí é quando eu falo para você sobre a questão de a gente ter políticas públicas, da gente ter um olhar para as produções, para o fomento e para a distribuição, que isso tudo vai subindo. Nós temos, assim, as pessoas estão indo mais aos cinemas, né, mas ainda assim a nossa cota de exibição dentro dos cinemas nacionais é baixa, né? Então, se a gente tivesse mais salas, né, para exibir mais filmes nacionais, né, porque assim, de novo, sempre acaba ficando para os grandes estúdios. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, ter essas políticas públicas voltadas para o audiovisual, né? Ter umas linhas de financiamento, de distribuição, mais incentivo para a gente levar nossas produções para mostras, festivais lá fora, que lá isso é uma grande vitrine para o cinema nacional também, a gente conseguir levar o nosso, né, exibir, né, o que as novelas sempre fizeram, né, elas estão em locais então começam a ser compradas. Então, assim, isso vai fomentando cada vez mais o nosso cinema. Inclusive, eu tenho números em relação a isso, né? Está muito distante as produções nacionais das produções estrangeiras, de 4,2 para 95,8, está muito distante. É muito distante, é muito distante. Então, eu falei, ainda no Brasil, você tem as nossas produções, elas são consideradas de baixo orçamento, né? Há anos atrás, quando a TV por assinatura veio para o Brasil, nós tivemos essa mesma questão hoje do MINC entrar, né, e determinar, se não me engano, na época era a Ancine, né, que assim, as produções desses canais tinham que ter a abertura para produções nacionais, né? Eu lembro que na época eu acompanhei o Cartoon Network, que foi o primeiro que abriu para a produção do Maurício de Souza, né? E aí, numa das reuniões que teve lá com o pessoal da Fox, porque era lei, você tinha que ter produções nacionais dentro da sua grade. A Fox virou e falou assim, mas a questão de você estar na qualidade, principalmente do som, né? Então, de novo, a gente precisa ter esse olhar para a técnica, para o som, para os profissionais, né? Para a gente conseguir se elevar, né, nessas qualidades, para a gente também entrar no mercado internacional. Né? Então, assim, não adianta a gente ter o espaço de exibição se as nossas produções não conseguem alcançar o nível de qualidade que eles exigem. E Entendeu? qual a sua leitura em relação ao crescimento do cinema brasileiro nos próximos anos? Tá com uma leva muito boa de diretores, de produtores, né? E a tecnologia está avançando muito, o que está diminuindo o custo, né, para algumas coisas, né? O cinema independente está todo vapor, né? Porque hoje está fácil, você tem um celular na mão de uma boa qualidade, né? Então, assim, você é capaz de produzir, né, bons filmes, bons curtas, né? A animação no Brasil também está se elevando assim maravilhoso. Então, assim, tem futuro para nós, viu? Que legal. Renata Borges, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi um papo muito rico, contribuiu demais e gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais e mais uma vez a minha gratidão eterna. Gente, muito, muito obrigada pelo convite, estou à disposição, né? E que se precisar, estamos aí. Que legal. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana discutiu o cinema brasileiro. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a presidente do Conselho Municipal de Cultura de Americana, Renata Borges. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais!